amigos que estão nos acompanhando ao vivo no canal do YouTube, né? Hoje a gente vai estar dando sequência a mais um web seminar do IVEPESP, né? Hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente aqui o professor José Goldenberg, né? O tema que a gente vai discutir seria um pouco o futuro do Ministério da Educação do Brasil, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, fazer uma pequena apresentação do professor Goldenberg, porque eu acho que tem jovens nos assistindo, tem muitas pessoas que desconhecem um pouco a história do professor Goldenberg, e eu acho que eu não conheço um currículo tão rico como o dele, e eu acho que era interessante eu falar um pouquinho, né? Bom, ele tem toda a trajetória dele feita inicialmente no Instituto de Física da USP, né, onde fez carreira, né, lá foi diretor do Instituto, foi chefe de departamento. Eu tive o prazer também a minha vida dentro do Instituto de Física foi feita no Departamento de Física Experimental, em que o professor Goldenberg também atuou durante muito tempo, né? Ele também, como já foi dito, já foi ministro da Educação, foi secretário de Ciência e Tecnologia, né? Foi presidente da SPBC, foi da Sociedade Brasileira de Física, e tem, naturalmente, além de todas essas qualificações, fez um trabalho fundamental, né? Esse projeto do ProAlco, que vocês já devem ter ouvido falar, o professor Goldenberg foi um dos percussores, né, desse projeto. E ele ganhou vários prêmios, um que eu posso destacar aqui é o Blue Planet Prize de 2008, né, que ele ganhou também. E também, mais recentemente, ele foi presidente da FAPESP, que acho que todo mundo conhece, isso foi no período de 2015, 2018, né? Então, assim, praticamente ele percorreu a FAPESP, que é a principal agência de fomento e modelo para o Brasil inteiro, ele presidiu essa instituição. Então, acho que é uma pessoa que tem todas as qualificações para poder opinar e, enfim, e dar algumas ideias, sugestões para o Ministério da Educação, que, como você sabe, agora está começando uma nova gestão, né, de um novo ministro, e a ideia agora era procurar, dentro desse web seminário, trazer sugestões, e nesse diálogo que a gente vai fazer, dizer que também, quem estiver nos assistindo pelo YouTube e quiser trazer uma pergunta para o professor Goldenberg, eu vou estar olhando lá o canal e vou trazer essa pergunta para o professor Goldenberg também, eventualmente, responder. Então, por favor, professor Goldenberg, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, eu passo a palavra para o senhor começar a dar sequência aí nessa nossa apresentação. Por favor. Olha, Hélio, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu queria explicar o seguinte, viu? Eu sou uma pessoa de idade, viu? Quer dizer, essas atividades todas que você mencionou foram feitas ao longo do tempo, né? Mas que eu tive uma longa carreira acadêmica, que, aliás, e como pesquisador, que eu nunca abandonei, né? Mas, durante uma boa parte da minha vida, eu fui chamado a ocupar posições no governo. Sempre posições apartidárias, né? Quer dizer, eu jamais pertencia a qualquer partido político, jamais tive qualquer envolvimento com ambições eleitorais e coisas desse tipo. E em 1990, eu concluí o meu mandato como reitor da Universidade de São Paulo, que havia se iniciado 4 anos antes, em 1986. E que foi um período muito rico, porque nesse período que foi aprovada a nova Constituição do Brasil, e em que nós tomamos várias providências para assegurar a autonomia da Universidade de São Paulo, que adotou um novo estatuto que vigora praticamente até hoje, mesmo de modo que eu, como na área de educação, a minha experiência de gestor era de reitor da universidade. E, para minha surpresa, e a palavra é surpresa, né, em 14 de fevereiro de 1990, o presidente Collor me telefonou, ele tomaria posse no dia seguinte, né, e me convidou para ser secretário de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. Devido a uma reforma administrativa que foi feita na ocasião,
o Ministério de Ciência e Tecnologia foi extinto e transformado numa Secretaria Especial da Presidência. E eu ocupei essa posição e durante algum tempo. Depois, acumulei a posição de secretário especial de Meio Ambiente, porque eu estava muito envolvido nos preparativos da Conferência sobre o Clima de 1992, e o cargo ficou vago, porque o titular saiu, e eu acumulei as duas secretarias. E pouco depois, então, da Conferência do Rio, eu fui nomeado ministro da Educação. E, de modo que o que eu posso relatar aqui, Hélio, é um pouco da experiência que eu vivi, e em base a essa experiência, tentar fazer algumas considerações sobre como eu vejo o panorama atual. A primeira coisa é a seguinte, Hélio, o Ministério da Educação é um ministério enorme, é um dos grandes ministérios da Esplanada, é o que tem um dos maiores orçamentos, porque a Constituição determina que os Estados e a União têm que aplicar uma quantidade mínima, uma fração mínima de recursos em educação. E o que acontece é o seguinte, esse Ministério da Educação, ao longo dos anos, foi sendo estruturado de uma maneira que tem uma característica que torna ele de difícil gestão. Eu vou dizer qual é essa dificuldade, porque isso vai nos ajudar depois a discutir outros aspectos. O que acontece é o seguinte, é que em 1969, eu tenho presente que o ministro da Educação era o Coronel Passarinho, foi feita uma reforma universitária e foi adotado na área federal o modelo da Universidade de São Paulo. Quer dizer, o modelo da Universidade de São Paulo, que havia sido criado em 1934, foi estendido às universidades federais. Ora, Hélio, o motivo pelo qual a Universidade de São Paulo teve sucesso, naturalmente há vários motivos, né? Mas há um motivo de natureza fundamental. Ele criou, em 1934, a posição de dedicação exclusiva. Antes de 1934, havia várias faculdades, de agronomia, engenharia, politécnica, faculdade de medicina, mas os professores eram basicamente horistas. E a criação da Universidade de São Paulo tem no seu decreto de criação a posição de professor em dedicação exclusiva, com a ideia de que o professor universitário ele daria as aulas que ele tem que dar, é a função primeira da universidade, mas ele pode se dedicar integralmente, no resto do tempo dele, à pesquisa científica. Naquela época, era difícil entrar no tempo integral. Vou dar um exemplo para você. Eu fui nomeado assistente da Universidade de São Paulo, em 1951. O governador do estado teve que assinar o decreto me atribuindo tempo integral. Quer dizer, era uma decisão muito importante, por razões óbvias, né? É porque um professor de tempo integral, de modo geral, aumenta seu salário por 2 a 3 vezes, de 2 a 3 vezes. Mesmo? E, portanto, essa nomeação significa um peso para os cofres públicos. Esse modelo, ele prosperou na Universidade de São Paulo, foi uma das causas do grande sucesso dela como instituição de ensino e de pesquisa. De ensino ela já era, viu? A Universidade de São Paulo já era, o conjunto de escolas da Universidade de São Paulo já era bom. Sabe, a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica, eram todas escolas boas no que se refere a ensino. Mas a pesquisa realmente teve um impulso, foi com a criação da categoria de dedicação exclusiva. Eis que, em 1969, o governo federal adotou esse modelo para as universidades federais. E eu me lembro como se fosse hoje. O reitor Miguel Reale, o grande reitor da Universidade de São Paulo, a meu ver, conversando comigo, eu era diretor do Instituto de Física na ocasião. Ele me disse, olha, professor, esse é uma decisão extremamente grave que pode se transformar num peso insolúvel para as universidades. E isso em 74.
viu? E dito e feito. O que aconteceu é que muitas das universidades brasileiras, as federais, dos estados mais distantes, não estavam preparados para realizar pesquisa. Não era da natureza delas realizar pesquisa. É um pouco como o sistema francês. Quer dizer, na França, qualquer aluno que completa o secundário tem direito a entrar no sistema universitário. Mas a grande maioria das universidades francesas não tem pesquisa, necessariamente. Tem ensino. A pesquisa se concentra em determinadas universidades e quem paga pela pesquisa é o CNRS. E o que aconteceu, então, é o seguinte: as universidades adotaram um sistema que tornou o Ministério da Educação extremamente pesado. Quer dizer, a folha de pagamento do Ministério da Educação é naturalmente pesado, porque passar por tempo integral dentro das universidades federais passou a ser, no fundo, uma aspiração corporativista, e, em vez de ser o topo da carreira, é, na realidade, o piso salarial, né? Porque a grande maioria dos professores acaba entrando no tempo integral. Conclusão. Chego no Ministério da Saúde, mesmo no Ministério da Educação, não é mesmo? E peço, a primeira coisa que eu faço, aliás, isso é o que eu fiz em tudo quanto é posição que eu passei, pedi para o contador lá fazer uma planilha, né, para me mostrar quanto dinheiro tinha e onde que o dinheiro era utilizado, né? De ter feito, né? Olha a planilha, está disponível. No outro dia eu vi na televisão aí, essa planilha atual. 70% do orçamento do Ministério da Educação é com o ensino superior. E praticamente 100% desses 70% é pessoal docente. De modo que eles têm dificuldade de fazer pesquisa, e o resto do Ministério é 30%. 30% para cuidar de ensino médio, ensino básico e os fundos. E o FNDE é um fundo importantíssimo, é um fundo político. É a única coisa de político que tem no Ministério da Educação. É um fundo grande, já era grande naquela ocasião, e o Brasil todo pede dinheiro do FNDE, e a norma é que não havia critérios a não ser a descrição do ministro. Por isso que o Ministério da Educação sempre foi considerado importante na República Velha. Eu tentei imediatamente estabelecer critérios para o uso do FNDE, o que deu medianamente certo, né? Mas não é uma questão sobre a qual nós podemos voltar mais tarde. Então, o que o ministro pode fazer dentro do Ministério da Educação? Se ele quiser cuidar do ensino básico, ele não tem recursos. A área de ensino básico, bom, evidentemente, as escolas não são do governo, as escolas básicas são das prefeituras ou dos estados. Mas há um grande número de escolas federais, beleza? E o governo federal precisa suprir necessidades, porque muitos municípios não têm condições de cumprir o dispositivo constitucional. Eles precisam colocar 20% ou 30% dos recursos em ensino fundamental. Mas é uma ação distante, viu? Tanto que a tradição, eu logo me informei e vi que ensino básico era considerado uma atividade secundária dentro do Ministério. Quer dizer, o Ministério de Educação era um Ministério de Ensino Superior. E aí, então, como é que você governa um sistema desse? A maneira de governar é escolher bons dirigentes, né? Quer dizer, que é esse o sistema, né? E isso eu tentei fazer. É mesmo? Que é escolher os reitores. A escolha de reitores de universidades é extremamente importante, porque o reitor é quem dialoga com os professores. Entende? Não adianta o ministro da Educação mandar uma carta para os professores. Em primeiro lugar, porque são dezenas de milhares, até mais de 100 mil professores do Brasil todo. E quem vive o dia todo, como se fosse um prefeito, é o reitor. E a escolha se mostrou complicada, porque era o período de grandes reivindicações populares e de partidos populistas, não é mesmo? Em que se faziam listas, então, que eram manipuladas de uma forma ou de outra. O governo militar enfrentou esse problema de uma maneira seríssima, como você sabe, né? Ele criou listas sextuplas, que eram formadas pelo Conselho Universitário. E é uma ideia correta, quer dizer, o Conselho Universitário,
onde se tem assento as pessoas com mais experiência na universidade e que são permanentes na universidade, fazia uma lista e o governo escolhia. A lista era tríplice, naquele tempo. O general Geisel entendeu imediatamente qual era o problema e ampliou para sexto, porque a oposição dos professores e movimentos corporativistas e outros era tal, que a lista era, no fundo, uma lista marcada. Mesmo. É curioso, porque a Universidade de São Paulo entrou com um mandato do Supremo Tribunal Federal para não ser submetida a essa determinação do presidente Geisel. E nós vencemos. A Universidade de São Paulo faz listas tríplices até hoje. Mas o problema era muito sério. E quem enfrentou esse problema, pelo que eu entendi, é o ministro Weintraub, né? Porque ele teve muitas dificuldades na escolha dos reitores, acusando as corporações de fazerem listas que impediam que o governo escolhesse alguém de sua preferência. O problema não é o governo escolher alguém de sua preferência, o problema é o governo escolher alguém que possa governar, efetivamente, a universidade. E esse problema, aparentemente, vai surgir agora de novo, porque há muitas reitorias vagas no momento, né? O período de parálise aí, e o ministro Weintraub até tentou nomear os reitores um ato discriminatório que não violava as leis, né? E vai ser um dos problemas importantes que o novo ministro da Educação vai resolver. E o que, concluindo, então, a minha experiência foi a de que, diante desse quadro que eu descrevi, o que eu tentei é procurar dentro das universidades reitores que efetivamente fossem ligados à área de pesquisa científica, porque o orçamento da universidade é organizado para ela ter pesquisa científica. Não era necessário isso, né? O professor Miguel Reale tinha razão, não é mesmo? Podia haver universidades que houvesse só ensino, né? E outras universidades onde tivesse muito mais pesquisa, não é mesmo? Então, eu tentei fazer isso e fazia uma coisa que desagradou muita gente, mas que agradou muita gente também, né? Cada vez que vinha a lista para mim, eu chamava cada um dos candidatos e entrevistava eles. As pessoas que lembram da época que eu fui reitor devem lembrar que me entrevista com o professor Goldenberg, e se ele estiver irritado, não é uma coisa muito trivial, né? E eu acho que com isso eu consegui efetivamente colocar reitores melhores em algumas universidades. Só para concluir, a atividade científica nas universidades é paga toda pelos outros mecanismos, né? Pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Por isso que tem essa confusão de você ter dois ministérios, ou pode ter um ministério só, não é mesmo? Essa é uma questão burocrática muito complicada, que talvez, se você quiser abordar, nós abordamos. Mas o fato é o seguinte, é que, atualmente, tem dois ministérios, então eles precisam se entender, porque o Ministério de Ciência e Tecnologia coloca dinheiro nas universidades para fazer pesquisa, não dando a mínima para o Ministério de Educação, e vice-versa. A única coisa que o Ministério de Educação faz é dar bolsas. E o Brasil tem um magnífico sistema de bolsas. É uma coisa curiosa, né? Porque eu visitei a China no passado, no governo. A China, que hoje é uma grande potência científica mundial, ela era tão pobre no começo da reconstrução da China, que ela não tinha sistema de bolsas. E o que acontecia é que as famílias se matavam na China para conseguir mandar os seus filhos para os Estados Unidos, que é onde, efetivamente, se formou a primeira grande geração de chineses e depois reergueram o sistema chinês. Mas conseguir uma bolsa da China, apesar do regime comunista e tudo isso, é muito mais difícil do que aqui no Brasil, onde tem a CAPES e tem o CNPq. Então, é preciso haver um entendimento entre esses dois ministérios. Outro dia, o Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília, até levantou um problema de que não havia nenhuma razão fundamental para ter dois ministérios, né? Podia até passar as universidades para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Acho que esse é um problema muito complicado, ele está fora da pauta agora. Acho que começar a discuti-lo só vai acabar criando mais confusão. O que nós precisamos agora é um ministro de Educação equilibrado, que parece ser o caso, e que dialogue, principalmente dialogue com os reitores,
porque são os reitores que fazem as coisas acontecer dentro da universidade. Bom, Rodenberg, deixa eu só aproveitar aqui e dizer que está nos acompanhando aqui o Guilherme Ariplonski, que manda um abraço para você. O professor Roberto Lobo também está acompanhando, manda um abraço para você. O Isaac Reutemann, nosso colega, também está mandando um abraço para você. O Cláudio Rodrigues, também, do IPEM, que você conhece bem também, está mandando um abraço. E o professor Emanuel, que é o atual diretor do Instituto de Química da USP de São Carlos. Bom, eu queria, então, dizer o seguinte, sobre essa questão da escolha dos reitores. Você conhece bem o processo que é feito no ITA, né? Há um bom tempo, a escolha do reitor lá é feita por comitês de busca, né? Então, você abre, na verdade, a possibilidade de ter um grupo aí de notáveis que vão fazer essa seleção. Você abre a possibilidade também para que uma pessoa externa ao ITA, eventualmente, possa vir assumir a própria reitoria, não ser uma pessoa da própria casa. Como é que você vê esse processo, que a gente sabe que isso é uma coisa já utilizada muito em muitos países? Como é que você vê essa possibilidade? Ao que eu saiba, esse processo é usado nos institutos do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas não nas universidades. Nas universidades, a lei é clara. Tem que fazer uma lista sextupla, no caso das universidades federais, e o presidente escolhe. O presidente, em geral, não escolhe, ele delega ao ministro da Educação. Eu acho que esse deve ser o processo. O perigo que esse processo tem é do corporativismo, porque havia grandes manifestações dos alunos que queriam que a lista fosse feita por votação universal. Cada cabeça um voto. Eu considero essa pretensão dessas loucuras da juventude, né? É uma coisa completamente sem pé na cabeça. O estudante dentro da universidade, ele é temporário, ele fica lá 4 anos, 5 anos, provavelmente os melhores anos da vida dele, namora as garotas, utiliza as facilidades dos ginásios, das universidades têm, depois ele vai embora cuidar da vida dele. Escolher os dirigentes da universidade da base, nessa base, é uma coisa irracional. Quem tem que escolher o dirigente são pessoas que têm a vida deles engajada dentro da universidade. Agora, consultas é evidente, podem ser feitas, devem ser feitas, e isso é feito. Mas, na época, as consultas se transformaram em coisas mandatórias. Os conselhos universitários, no fundo, eram constrangidos a adotar as listas que a comunidade votava. Então, o atual ministro vai ter que enfrentar esse problema também, e aí é um problema de construção de reitores. Como é construir o reitor da Universidade de São Paulo? Você é professor da Universidade de São Paulo, deve ter visto como é que surgem reitores na Universidade de São Paulo, né? É muito difícil conseguir essa posição, viu? É curioso, né? É curioso porque tanto os governadores a quem eu servi e o presidente, né, me pediram para explicar como é que vira reitor de uma universidade. Quando eu expliquei isso para o governador Alckmin, ele disse, bom, é mais difícil do que virar governador, né? Porque você vê, né? Você precisa ganhar uma eleição num conselho universitário, 100 pessoas, né? E cada um deles é qualificado para ser o reitor. E provavelmente tem interesse em ser o reitor, né? Então, é uma coisa complicada. Você precisa montar, então, uma discussão prévia que envolva a comunidade e envolva os professores. De modo que eu acho que a busca um comitê de busca vale para institutos de pesquisa, como o INPE e outros, né? Mas dentro da universidade, eu creio que são os professores de maior titulação que devem ocupar essas posições, porque são eles que viveram a vida toda lá dentro. E diz também uma coisa, você colocou uma questão importante, que é a questão do tempo integral nas universidades federais, que elas, como você falou, virou o piso salarial. Você acha que é possível isso ser revisto nesse momento? E como você falou, a gente faz parte aqui de um grupo que está o professor Roberto Lobo, está o atual reitor do ITA, o professor Anderson, o professor Tadashi, que é o vice-reitor, e a gente tem discutido essa questão do ensino superior, né? Então, uma das questões é isso que você acabou de falar, né? Quer dizer, você tem que ter universidades de pesquisa
e universidades de ensino, né? Isso, infelizmente, acabou se diluindo, né? E não existe mais essa situação. Você acha possível, né, que essa situação possa ser revertida? Quer dizer, ou seja, as pessoas que são mais dedicadas, quer dizer, você pegar universidades, ó, essa daqui seria mais para ensino, essa aqui mais para pesquisa, e fazer essa química para fazer a mudança que precisaria ser feita. Você acha que é possível isso ser feito? Olha, quem tentou isso foi o ex-presidente da CAPES, né? Eu não me lembro bem do nome, o ex-presidente da CAPES. Ele tentou sem sucesso, né? O que eu acho, viu, é que cada universidade pode tornar a promoção das posições iniciais para as posições superiores cada vez mais exigente. E utilizar critérios, né, de que se o indivíduo não tem um desempenho adequado, ele perde a dedicação exclusiva. Eu me informei sobre isso, se será feito em alguma universidade brasileira. Na Universidade de São Paulo, que eu me lembre, isso eu nunca vi acontecer, pode ser que tenha acontecido. Mas na Universidade de Campinas, um ex-reitor da Universidade de Campinas me disse que ele fez isso. Quer dizer, como na função inicial da universidade, o salário não é muito grande. Ele vai ficando grande quando você vai subindo, e o teto, como você sabe, é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Para você ver como os constituintes, né, valorizaram a educação aqui no Brasil, né? Quer dizer, é como um juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, o único mecanismo realista que eu vejo, Hélio, é tornar o acesso e a ascensão na carreira difícil e adotar um procedimento de que, se o indivíduo for promovido, né, de doutor para livre docente e, portanto, aumenta o seu salário, e se ele não tiver um bom desempenho de pesquisa durante os 3 anos seguintes, ele perca essa vantagem. Quer dizer, seria preciso um processo de avaliação, que pode ser interno, né? Ou aí sim, processo de avaliação interno não tem uma boa reputação, né? Mas pode ser processo de avaliação envolvendo assessores externos, porque só a CAPES faz bem, e o CNPq. É a única maneira pela qual que eu acho realista, viu? Entendi. Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: como é que você vê, o professor Isaac Reutemann está aqui falando sobre a questão da primeira infância. Você acha que esse tema deveria ser atribuído ao MEC, a questão da educação na primeira infância? Olha, eu vou fazer a pergunta oposta, né? Por que o ensino superior está no Ministério da Educação, né? Quer dizer, todo mundo acha que o problema é alfabetizar as pessoas, né? Eu acho que a pergunta de por que as universidades estão no Ministério da Educação é mais fácil de resolver. Tanto que há propostas, né, de passá-lo para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu não acho tão absurda essa ideia, não, porque essa ideia de que, independentemente das pessoas, não, naturalmente você pode não gostar do ministro, achar que o ministro é fraco e tudo, mas e aí você não quer por causa disso, né? Mas você não tem ilusões, né? A maneira pela qual o mundo político vê o Ministério da Educação é um instrumento de alfabetização da sociedade. É como o Exército, viu? E, de fato, o ensino público gratuito, a gente não se dá conta de coisas que funcionam aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, qualquer criança, branco, preto, etc., ele, se quiser ir na escola, tem uma escola para ele. É como no Exército, viu? É um misturador social. Bom, aí vai chegando no ensino médio, aí é a desgraça que a gente já conhece, etc., né? Mas no ensino fundamental, é para isso que o Ministério da Educação deve ter sido criado. Eu não sei qual é a história na época do Império, mas deve ter sido para isso. E, de modo que a minha resposta é a pergunta oposta, né? Por que não tirar as universidades e colocar no Ministério de Ciência e Tecnologia? Se isso fosse feito, é claro que o Ministério de Educação passaria a ser muito pouco importante, viu? Porque ele não tem dinheiro
os políticos se desinteressariam por ele, né? Isso aí. Agora, o senhor comentou também que quando você chegou na sua função como ministro, você comentou que uma das primeiras coisas que você fez foi procurar saber do contador, de quem tenha toda a parte da contabilidade, a situação. E um problema que, outro dia, conversando com o Evaldo, né, que é o atual presidente do CNPq, me disse que da grande dificuldade, né, de mudanças que você tem que fazer na questão do requisito gestão, né? Na terça tivemos... A questão do quê? Eu perdi uma palavra. Gestão. A questão da gestão. Mas qual você, no período em que você esteve lá, no Ministério, qual a dificuldade que você teve de fazer mudanças na gestão do Ministério da Educação? Esse processo de fazer as mudanças nos procedimentos, tal, você encontrou resistência do staff? Como é que você vê essa questão? Sim, claro que encontrei. É o corporativismo, né? Esses órgãos, viu? CNPq, CAPES, FINEP, etc., eles são entidades com vida própria, viu? Realmente, mexer neles é complicado. O que você pode fazer é trocar o dirigente. Então, você muda os dirigentes, tá? Você escolhe. Isso o ministro pode fazer. Acontece que, pela minha experiência, que não é muito longa, mas é uma experiência real. Você nomeia um amigo seu que partilha dos seus pontos de vista, né? E sabe que corporativismo é importantíssimo, etc., tudo. Passa 6 meses, ele vira corporativista também. Tá, então, por exemplo, a FINEP, né? O que a FINEP sempre quis, não é mesmo? É se transformar num banco. Não é mesmo? É uma das reivindicações antigas da FINEP, né? Não é mesmo? E tem sempre um atrito latente entre o BNDES e a FUNTEC, né? Porque o BNDES também apoia a pesquisa científica, né? Através de mecanismos que ele tem lá dentro da FUNTEC, né? De modo que a minha resposta, na base da minha experiência, viu, é essa. A CAPES, ela, digamos, o corporativismo não é tão grave na CAPES, porque o que a CAPES tem que fazer é basicamente dar bolsas, né? E aí é um problema de criar um fluxo de informações, etc. e tal. Mas, por exemplo, você conseguir cruzar as informações da CAPES e do CNPq era uma parada, viu? E o que fazia um grande número de pessoas até pedir bolsa para os 2 lugares, viu? Na realidade, a CAPES e o CNPq deveriam ter perfis diferentes, né? Quer dizer, a CAPES é a campanha de aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior. Eles são docentes das universidades. E para o CNPq é mais amplo, né? É muito comum as pessoas ficarem pedindo para os 2 lugares. Se um negava, ele tentava na outra, né? Aí nós criamos lá um sistema de... Os computadores fazem facilmente. Naquele tempo não tinha muito computador, o que era um problema, viu? E de modo que a resposta é essa, viu? É corporativismo. Me diz uma coisa, você sempre se fala do pouco recurso que está se investindo em educação. Você acha que o que atualmente os recursos que chegam são suficientes ou falta recurso, na tua visão? Olha, Hélio, você só pode responder essa pergunta comparando com o que acontece em outros países, né? Tem essas estatísticas da OECD, né? O que acontece é que o PIB brasileiro, viu, é pequeno, né? Então, eu acho que as pessoas fazem esse erro o tempo todo, né? Pois é, tem pouco dinheiro para pesquisa, né? O Brasil coloca aproximadamente 1% do PIB em pesquisa científica. Nos Estados Unidos também não é muito mais do que 1%, o resto vem do setor privado. Aqui no Brasil, pouco vem do setor privado, se bem que essa informação é controvertida. Eu acho que a informação não é clara, não, viu? Acontece que o PIB é pequeno, quer dizer, 1% do PIB brasileiro, tá vendo? O PIB brasileiro é aproximadamente $1 trilhão, né? Então, 1%
sei lá, não sei fazer essa conta, né? Mas eu entendo o ponto que você está falando. A gente precisa, naturalmente, como você falou, né? Talvez a porcentagem ela seja adequada, o problema é que a gente precisa de maior crescimento, né? Para poder gerar um PIB maior também, né? Você sabe, esses estudos do PISA, né, são muito interessantes. Tem uns relatórios ótimos, né? Do BID e outros, né? Você vê países como o Chile, e eu creio que o Peru também, né? Tem índices muito melhores no PISA, viu? Do que no Brasil. Apesar de que o governo do PT aumentou muito os salários dos professores, viu? A tônica utilizada no governo do PT foi aumentar os salários dos professores. Não resolveu, viu? O problema é mais complicado do que esse, viu? O problema é que você não basta só você aumentar o salário do professor. Você precisa dar a ele condições de trabalho e um certo status social que se perdeu. Se vocês lembram, vocês são mais jovens do que eu, mas não são tão jovens assim, né? Mesmo os professores antigamente eram bem mais respeitados do que são agora, né? Quer dizer, essas histórias policiais que a gente vê, de alunos que batem dos professores porque reprovaram, etc. e tal, isso está acontecendo só nos tempos recentes. Aí é um problema sei lá, coisa mais de gente velha, mas é de dissolução dos costumes, né? Quer dizer, e cada vez que aparece um secretário de educação, porque ensino secundário pertence ao secretário de educação, como teve aqui em São Paulo um excelente secretário de educação, eu não sei pronunciar o nome dele, Verhoel. Ele foi reitor da Hermann Vorwald. É isso mesmo. Professor Hermann. Era um excelente secretário de educação, que propôs umas reformas, porque, como você sabe, né, como a população do Brasil está crescendo devagar, né, o número de alunos em classe no Brasil é muito baixo, o número médio, viu? É bem mais baixo do que em outros países. Então, você veja, se o número médio devia ser 40 e passa a ser 20, você está gastando 2 professores, né? E ele tentou fazer isso, né? Foi duramente combatido, viu? Acabou desistindo. Eu achei, para a educação em São Paulo, eu achei uma tragédia o que ocorreu na ocasião. Agora, Hélio, não tenha dúvidas, viu? Esses ministérios são imensos, educação é uma pauta imensa, não tem solução geral. O que precisa é aparecer pessoas, viu? Como o Hermann, né? Bons reitores que apareceram em algumas universidades, e que, de fato, enfrentem a situação. Eu passei situações com reitores daquela época, que eu já encontrei no posto, né? Claro que logo que eu pude, eu substituí. Eu me lembro do reitor, viu? Te contar essa história, é típica do que ocorre, e tem a ver com o VFNDE. O reitor da Universidade do Norte e me procurou e disse que ele queria dinheiro para uma biblioteca, que os alunos estavam reclamando, não sei o quê, etc. Bom, é óbvio, ainda mais para uma pessoa como eu, né? Não precisa fazer muito esforço para me convencer de que biblioteca é uma coisa importante, né? Ele queria, então, o dinheiro do FNDE para isso. Sabe, apesar de eu não concordar com o fato de que o FNDE é usado discricionariamente, eu era o ministro que fazia isso. Eu introduzia os critérios, foram aos poucos sendo cumpridos, mas havia muita discricionalidade, né? E eu disse, não, tudo bem, está aqui o dinheiro, sei quanto era, 10 milhões, assim. Aí passou um ano, eu fiquei mais de um ano no Ministério de Educação. Ele voltou no ano seguinte. E disse, olha que eu preciso de uma verba para fazer uma biblioteca para os alunos. Olha, mas escuta, você me falou isso no ano passado, eu dei dinheiro para você, beleza? E fala, o que aconteceu é o seguinte, que os alunos entraram em greve e eu fiz um refeitório. Eu falei, e agora? Aí ele se aborreceu, porque não ficou muito contente. Eu vou falar com o senador do meu estado, a gente se vira no Congresso. Que é uma coisa frequente que acontecia, através dessas emendas dos parlamentares. Então, é curioso, porque a solução que eu vejo, na base da minha experiência, evidentemente, que é antiga, né? Ela tem uma componente de personalismo, quer dizer, você precisa se esforçar
para identificar na Universidade do Piauí, na Universidade de Tocantins, onde quer que seja, pessoas que efetivamente estão interessadas em pesquisa, porque a marca da universidade hoje é pesquisa, é por isso que elas são caras, né? E colocar eles como reitor, né? E, quer dizer, conversar com o corpo docente para que eles elejam essa pessoa. Os movimentos populistas fazem exatamente o contrário, né? Eles escolhiam, primeiro queriam um voto universal, isso nunca pegou, né? Mas aí eles queriam colocar alguém que não precisasse ser professor e coisas desse tipo, né? E esse populismo, viu? Ele acaba prejudicando não só as pessoas que estão no poder, mas acaba prejudicando todos, inclusive os próprios demandantes, né? Deixa eu te perguntar uma coisa também. Uma das coisas que a gente vê, quer dizer, é uma falta total de protagonismo da comunidade científica nos dias de hoje, né? A gente não vê como ser ouvidos. Você teria uma receita de como a comunidade científica podia ser mais protagonista nas situações que está acontecendo? A gente não é consultado de nada, né? A gente só, de alguma forma, né, fica lá no seu laboratório, fazendo sua pesquisa, buscando o seu recurso, mas eu não vejo, assim, que a comunidade científica, até nos órgãos que eventualmente nos representam, né, tem, assim, um papel importante em todas as decisões, seja, por exemplo, como você falou, né, as universidades, né, elas não têm um papel importante em todo esse processo. Você vê alguma receita de como a gente podia ser um pouco mais ouvido? Olha, Hélio, essa resposta tem um pouco a ver com a SBPC. Eu vou lembrar um pouco o que aconteceu com a SBPC. A SBPC, teve um papel histórico importante, viu, durante o período militar, porque era o lugar em que havia uma ampla possibilidade de discutir os problemas. E ouvir todo mundo, esquerda, direita, etc. e tal. Uma coisa excepcional naquele período. Eu creio que nós descobrimos qual é a razão, viu? Porque o próprio governo militar, a própria junta militar, beleza? Sabia que precisava dos cientistas. Quer dizer, num projeto de emancipação nacional e desenvolvimento nacional, cientistas são importantes. Isso os militares entendiam claramente. A criação da FINEP claramente tinha esse significado. De modo que, se alguém me perguntar por que a SBPC não foi reprimida, como foram outras organizações, muitas outras organizações, na época, era por isso, porque havia dentro do sistema militar pessoas que prestavam atenção no que ocorria dentro da SBPC. Beleza? E ela perdeu esse protagonismo, como você sabe, né, lamentavelmente. Por quê? Porque à medida que foi acabando o regime militar, ela começou a se manifestar sobre tudo. Você foi uma Assembleia Geral da SBPC? Sim, fui. Você deve ter apoiado, provavelmente, ou foi testemunha, né, de uma moção apoiando os sem terra que foram deslocados lá de uma fazenda em Pernambuco, né? Provavelmente, porque apareciam essas moções o tempo todo, né? Então, aos poucos, as pessoas deixaram de prestar atenção. Quer dizer, você não pode ficar reclamando contra tudo, você deve se fixar na área em que a sua competência, ela é claramente, não pode ser contestada. Eu acho, por exemplo, uma coisa boa que aconteceu, boa, mas uma coisa educativa que ocorreu aqui no Brasil, é um clássico, né? O que ocorreu com o INPE, entende? É uma coisa clássica, né? O INPE se manifestou através do seu diretor, mesmo, com os dados científicos, etc. e tal, com 30 anos de experiência, não sei o quê, etc. e tal, tudo. As declarações dele corretas, tá mesmo? Elas acabaram não agradando o governo por motivos que não cabe aqui discutir, e ele foi demitido. É um textbook case, entende? Quer dizer, mas você veja o custo político que isso teve, viu? E o desgaste que isso teve, entende? Provavelmente esse tipo de coisa não vai se repetir com muita frequência, não, porque eu creio que governantes vão ser mais cautelosos em relação a isso. Então, a resposta à sua pergunta é a seguinte: eu acho que os cientistas deveriam se manifestar pontualmente, né, em coisas que sejam efetivamente necessárias. Mas há coisas, Hélio,
que são difíceis de entender, né? Até não só para o próprio governo, mas até para alguns colegas também. Você vê, a ideia de laboratórios nacionais, Hélio, que é uma área que você escreve muito e acompanha, né? Laboratórios nacionais são muito importantes. São os grandes laboratórios nacionais nos Estados Unidos, ou na França, né? Que são a âncora da pesquisa científica. Porque a pesquisa está ficando caro, está ficando tão caro que você tem que concentrar as pessoas. Ao mesmo tempo, você tem uma massa crítica que funciona melhor. Um exemplo de um laboratório nacional exemplar, o Síncro, em Campinas. Esse é um laboratório nacional. Muito bem, você sabe o que ocorreu, né? O CNPq aprovou a criação de aproximadamente 100 laboratórios nacionais, né? Tem laboratório nacional de todo tipo, né? Quando eu era presidente da FAPESP, eu fui exposto a esse tipo de problema. Falei, mas isso não são laboratórios nacionais, são grupos de cooperação nacionais que estão cooperando. Laboratório nacional é outra coisa. Então, eu acho que reivindicações dos cientistas pontuais, né, dizendo, olha, nós precisamos de um laboratório, né, que tenha a quantidade de gente que precisar e a competência necessária para enfrentar um determinado problema. Beleza? Eu acho que propostas desse tipo teriam a oportunidade de vingar. Agora você diz, não, mas tem que apoiar o Nordeste, tem que apoiar o Centro-Oeste. Claro que tem que apoiar em outras coisas. Não precisa transformar o Piauí em São Paulo. É impossível transformar o Piauí em São Paulo. Tem toda uma história, não é mesmo? Não é invenção. Não é mesmo? O clima é diferente, tem um monte de coisas diferentes, né? Não tinha tanto, eu nem sabia que tinha tanto laboratório nacional, né? Me falaram, né? Foram criados mais de 100. É um rótulo, né? É uma maneira de conseguir um dinheirinho aqui. Aí você fraciona o dinheiro, você atomiza, né? E aí, é claro que você acaba não resolvendo o problema. Já em certas ocasiões, por exemplo, quando são feitos determinados consórcios, por exemplo, para fazer o sequenciamento, que foi feito aqui no Brasil, o primeiro sequenciamento, mesmo, se reuniu capacidade em todo lugar. Agora, com o Covid, está acontecendo isso, quer dizer, o Butantan, não é mesmo? Provavelmente vai se transformar num grande laboratório nacional, como o Manguinhos também, né? Agora, de modo que eu sei que esse tipo de conversa não agrada os colegas, porque alguns colegas, não é mesmo? Mas excesso de reivindicação acaba fazendo com que o dirigente olhe aquilo com indiferença. Sabe, você senta lá na cadeira de ministro de Ciência e Tecnologia, que é o cargo equivalente que eu ocupei, de secretário, né? O dia inteiro vem lá pedir, você vem pedir 20 mil reais porque ele quer ir lá, quer fazer isso, quer aquilo, quer dizer, tem tanta gente pedindo coisas, né? Você não consegue ver um quadro naquele conjunto de reivindicações. E aí, imagina se alguém ligado à comunidade científica não entende, imagina um político que ocupa essa função. Ele fica, digamos, desinteressado. Deixa eu te perguntar uma coisa. O professor Guilherme Alipronsky, que está nos acompanhando, ele diz o seguinte, olha, professor, o senhor já foi secretário da Educação do Estado de São Paulo. Ele fala o seguinte, você acha possível articular alguma parceria das secretarias com o MEC em apoio à educação básica pública? Você vê que seria possível conseguir essa articulação entre o MEC e as secretarias de educação estaduais, que, claro, têm o papel exatamente de apoiar a educação básica. Você acha possível encontrar um processo para fazer essa articulação funcionar? Eu acho, sim. Essa aprovação do Fundeb, né, saiu milagrosamente, né? Quer dizer, eu acho que, depois falam que não existem milagres. Claro que existem, né? Quer dizer, a Câmara dos Deputados aprova por 499 votos, né, num universo de 505, né? Quer dizer, é evidente que, por mais esforço que tenha sido feito por antecessores do atual ministro, digamos, uma tentativa de digamos, minimizar as demandas, né?
o Congresso entendeu, né? Quer dizer, virou com amor de mãe, né? Que todo mundo votou, não é mesmo? Eu acho que é uma coisa positiva, né? Quando você olha os números, eles não são tão impressionantes assim, viu? Mas em relação ao que era, é um progresso. Ela vai ajudar os municípios mais pobres, sabe, né? Os municípios mais ricos não precisam. O que os municípios mais ricos precisam é uma reforma do tipo que o Herman queria fazer aqui, que era racionalizar o sistema, viu? O que, sabe, a Secretaria de Educação aqui em São Paulo tem mais de 200 mil professores. Um terço deles vive de licença médica ou com problemas, se está fora da sala de aula, né? Quer dizer, há um problema de gestão, mas aí não é de gestão macro, não, é uma questão de gestão digamos, de criar incentivos para que as pessoas trabalhem efetivamente, né? E eu acho que é por aí, né? Quer dizer, é possível essas reformas. Até que o Estado de São Paulo, o ensino aqui não está tão ruim, mesmo, e o ensino primário, mesmo. Mas depois, à medida que vai subindo, vai piorando, né? Porque, inclusive por causa da situação econômica das famílias, né? E aí tem que abandonar, tem que trabalhar, e aí vai para uma escola particular onde ele estuda à noite, né? Aí, sabe, aí é um verdadeiro genocídio, você sabe, né? Sabe, tem essas acusações de que o vestibular é um genocídio, né? Imagina, não é genocídio nenhum, né? O genocídio é muito antes, né? Mesmo, quer dizer, há uns números que eu não me lembro bem direito, mas eu creio que um terço dos que entram no ensino médio não acabam o ensino médio, né? Que é o equivalente ao vestibular. E sabe, o sistema público universitário, que é o caríssimo, que é o custo do Ministério da Educação, como eu te disse, né? Não é mesmo? Ele atende um quarto ou um quinto dos estudantes brasileiros, os outros estão em escolas particulares, né? Deixa eu te perguntar uma coisa também, quer dizer, na terça-feira fizemos um web seminar com uma pessoa da Falcone, né, que é a responsável pela parte da educação, e a gente teve uma discussão interessante, ela mostrando que fez um monte de experiências tentando melhorar a gestão em escolas, tanto privadas quanto públicas da educação básica, e uma das coisas que a gente comentou, por que você não acha se é possível, quer dizer, fazer um plano de Estado para a educação no Brasil? Quer dizer, como você sabe, todas as gestões, elas são interrompidas a partir do momento em que há um novo dirigente no governo, né? O que você acha, por exemplo, o professor Cristóvão Buarque sempre defendeu também um pouco isso, principalmente a questão da carreira do professor de educação básica, que deveria ter uma carreira, devia ter uma, né? Como é que você vê, por que a gente não consegue fazer um plano de educação do Estado que, independente de quem fosse o governo, ele iria estar dando uma sequência numa situação, olha, nós somos até aqui, agora o nosso plano para 2050, para 2030, é isso que a gente quer. E vamos, quem seja lá que for o secretário, o ministro, ele vai dar sequência. Por que a gente não consegue fazer isso no Brasil, professor Rodemberg? Tem duas razões para isso, a meu ver. A primeira é que, de vez em quando, o Congresso faz isso, viu? Ele faz um plano nacional de educação, coisa assim, que é completamente mítico, viu? Ele coloca metas que são, obviamente, irrealizáveis, viu? Então, chutar alto, viu, nesses casos, não adianta nada, viu? Essa é a primeira razão. A segunda razão é a seguinte, é que é uma ótima ideia fazer um plano desses, mas é preciso introduzir nele elementos que institucionalizem as ações. Ô, Hélio, a única razão pela qual as universidades do Estado de São Paulo têm resistido a governos erráticos que nós já tivemos no passado, viu? Mesmo? Jânio Quadros, Ademar, outros, etc. Mesmo? E a única razão é que ela foi institucionalizada. Então, você vê, as verbas para a Universidade de São Paulo são uma fração do orçamento, viu? Então, é isso, essa coisa do Fundeb é uma coisa nesse sentido. Quer dizer, você tem que criar mecanismos que o governante da ocasião não pode mexer, né? Então, você diz, bom, digamos que aparece o Jânio
redivivo aqui que se torne governador do estado de São Paulo, né? E que não valoriza a educação, coisa assim. Não há muito que ele possa fazer, viu? Ele pode crer, viu? Porque as universidades adquiriram não total autonomia, mas suficiente autonomia para que elas possam gerir as coisas. Entendi, isso é uma coisa. Uma outra questão também, agora com esse problema da pandemia, a gente ingressou no ensino remoto, né, que hoje é o que está sendo feito. Como é que você vê essa questão aí de futuro? Você vê que o futuro das universidades, ela vai trabalhar num sistema híbrido, por exemplo, uma parte presencial, uma parte remota? Como é que você vê esse futuro aí da educação depois desse processo da pandemia? Olha, Hélio, eu tento acompanhar o que está acontecendo e vejo o que as pessoas estão fazendo. Eu sou incompetente para responder essa pergunta. Simplesmente incompetente. Eu acho que uma das atividades do IVEPESP, viu, seria tentar responder essa pergunta de uma maneira objetiva, viu? Entende? Atualmente, há aqueles... Hélio, há uma componente do ensino presencial, viu? Você vai dizer que é argumento de velho, né? Mas não adianta. Há uma componente de você ir na universidade, viu? Que é uma coisa única na sua vida, viu? Você olha os filmes de Hollywood, né? Que acabam formando mais ou menos o espírito da cultura ocidental, né? São os anos de ouro das pessoas, né? Onde eles protestam contra o governo, viram hippies, né? São socialistas, né? Depois viram racionários, etc. e tal, tudo, porque não é uma coisa que tem muita responsabilidade. Então, são anos de ouro. Se você tirar isso desses jovens, viu? Quando é que você vai formar caráter para isso, né? Olha o número de líderes que surgiu aqui no Brasil, líderes políticos, né? Por causa da existência da UNE. Né? O grande número dos líderes que tem aí, desses políticos, né? Dos mais antigos, eram da UNE, né? Da União Nacional dos Estudantes. Né? Naturalmente, vocês podem argumentar que a União Nacional dos Estudantes se desviou da sua direção, etc. Mas isso é outra coisa. O que eu vejo entre os jovens, sabe, eu fui professor de universidade americana também, né? São os anos de ouro deles, viu? E você vai tirar os anos de ouro deles. É isso. Entendi. Eu queria, então, assim, uma pergunta final, professor. O senhor teve a última passagem aí sua na gestão, foi na presidência da FAPESP. Eu queria que você me comentasse como é que você vê o papel da FAPESP hoje, não só no estado de São Paulo, mas assim a nível de Brasil. Quer dizer, ela realmente, que papel você vê que ela teve até hoje no desenvolvimento da pesquisa aqui do estado de São Paulo e, claro, do Brasil? Olha, Hélio, a resposta é a seguinte. Do ponto de vista dos objetivos pelos quais a FAPESP foi criada originalmente, que é apoiar a pesquisa científica, acadêmica, viu? Ela cumpriu esse papel muito bem. Viu? Sucede que a lei mudou. Viu? A Constituinte de 88 mudou a lei da FAPESP, aumentou os recursos dela de 0,5% para 1% e mudou os objetivos da FAPESP. Passou a ser, a finalidade da FAPESP seria apoiar não apenas a pesquisa científica, mas a pesquisa científica e tecnológica. E eu acho que há dificuldades até hoje em entender exatamente o que é pesquisa tecnológica e o que é pesquisa científica. Então, no papel de estimuladora e apoiadora da pesquisa acadêmica, ela fez um papel magnífico. Viu? E agora, ainda mais com várias iniciativas que várias gestões fizeram, né, de colaborar com os outros estados, e ajudar os outros estados e tudo, eu acho que isso vai muito bem. Mas cumprir esse outro aspecto, que é a pesquisa científica e tecnológica, é uma coisa que eu acho que ainda tem dificuldade, ela ainda luta com dificuldades para entender o que tem, o que é isso, quer dizer, o que é a lei significa. Não é uma lei qualquer, não, é a Constituição. Entendeu? Então, eu acho que esse problema é um problema não resolvido. Ele não é resolvido por uma razão
que, a meu ver, é muito clara, é que o Brasil não tem uma política de industrialização de espécie nenhuma. Entende? A política que o Brasil tem é uma política protecionista. Entende? Então, a indústria não tem necessidade de pesquisa. Ela compra os produtos do exterior, simplesmente. Entende? No momento em que a indústria brasileira precisa competir, isso faz parte da minha experiência de vida, né? Quer dizer, no momento que as indústrias precisam competir no exterior, elas imediatamente criam departamentos de pesquisa. E a FAPESP ajuda nessa área. Ela faz muitos acordos, fez muitos acordos, continua fazendo, com laboratórios. Um deles é a AstraZeneca, viu? Agora que está envolvida nessa vacina, né? De Oxford, né? A FAPESP tem ligações antigas com ela, mas é um processo em aprendizado. No que se refere à pesquisa acadêmica pura, a ação dela é exemplar. E ela está se adaptando a uma realidade diferente, mas sem medidas que precisam ser tomadas, não pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que não tem poder nenhum nessa área, mas pela política econômica, beleza? Que cria condições de competição aqui dentro. Não há como a indústria, digamos, se tornar adulta, viu? Simplesmente. E aí é um problema mais complicado. Eu queria também ter uma última pergunta aqui de um colega, que é o Nilson Vieira, que foi também superintendente do IPEM. Ele comenta uma coisa que também eu, quando entrei na atividade acadêmica, fui lá no laboratório do acelerador linear, que o senhor foi um dos empreendedores lá, estive uma passagem também no Peletron, depois o próprio acelerador, através do Marcos Martins, tentou fazer uma extensão. O que a gente tem hoje, acho que o grande laboratório, acho que hoje do Brasil, é o laboratório de luz síncroton, né, que foi agora, teve uma grande repercussão. O que acontece que a gente acaba, eu espero que esse fim que o Peletron teve, que o Linear teve, por questões, ele é inaugurado, ele começa, mas depois a questão da manutenção e do apoio, a gente acaba não conseguindo e eles acabam se desativando, né? O que se atribui a essa dificuldade? Primeiro que a gente tem poucos desses grandes laboratórios do Brasil, como é o caso do luz síncroton, né? O que se atribui a essa pouca quantidade e a dificuldade de sobrevivência, né, desses laboratórios que às vezes começam e depois eles voltam para estaca zero? Bom, a resposta para essa pergunta, eu acho que é clara, viu? É que os interesses da ciência, da pesquisa, vão mudando, viu? Sabe, na época que os laboratórios do Peletron, do acelerador nuclear foram construídos, fazer física nuclear no Instituto de Física da Universidade de São Paulo era a grande atividade, porque era a época em que as pessoas estavam entendendo as reações nucleares ainda, né? Acontece que a vanguarda da ciência mudou, não mudou para o estado sólido, né? Mas isso é natural que tenha acontecido. Eu acho isso, eu vejo isso com naturalidade. O que não é natural é a segunda parte do que você disse. Enquanto isso está acontecendo, a gente sabe que vai acontecer, precisa criar laboratórios nacionais nas novas áreas, e não apenas o síncroton de Campinas, mas outros laboratórios, né? Sabe, em genética, em outras áreas. Isso não foi feito. Mesmo. E o que você acha que isso é falta de dinheiro, falta de iniciativa da comunidade? Não é falta de dinheiro, é um pouco de corporativismo. Existem 100 laboratórios nacionais no Brasil. Beleza? Ficar agitando para criar laboratórios nacionais em tudo quanto é canto do Brasil é completamente irrealista. Teria sido muito melhor eles se reunirem e concordarem com certas coisas. Por exemplo, há um programa da FAPESP, que pouca gente conhece, é um super telescópio no Chile, né? É um laboratório nacional. Beleza? Mas quantos deles existem? Lamentavelmente, pesquisa científica precisa de uma infraestrutura mínima. Não são 3 gatos pingados que conseguem fazer. Né? E, sei lá, você sendo físico teórico, né? Talvez você consiga ir até um certo ponto, né? Mas, na realidade, nós estamos precisando aqui no Brasil de um bom banho de avanços nas áreas tecnológicas. Né?
Tá, deixa eu só, bom, está toda hora vindo uma pergunta nova, vamos só mais uma aí, que é do professor Oscar Hipólito, que você conhece bem também, que é colega físico como nós. Ele fala o seguinte: qual a tua visão, né, que deveria ser as áreas prioritárias na ciência para o Brasil? Onde você acha que a gente deveria centrar o nosso foco para a gente ser realmente protagonista a nível mundial? Que áreas você acha importante que a gente deveria se concentrar? É difícil responder. Você devia criar um comitê do IVPS para tentar fazer um esforço para tentar definir. Tem algumas que são óbvias, e que agora estão ficando óbvias, né? Biotecnologia na área de utilização de recursos naturais, melhor, não é mesmo? É uma boa ideia. Às vezes você entra por esses caminhos que não dão certo, viu? Sabe, segunda geração de etanol, que parecia ser uma ideia tão boa, né? E o governo investiu um bocado de dinheiro, né? O BNDES investiu centenas de milhões de reais, acabou não sendo viável. Sabe, ciência não é tudo que dá certo, viu? Mas mais pesquisa na utilização de produtos naturais, não é mesmo? Provavelmente seria uma coisa boa. Não é mesmo? Aí é ligado, inclusive tem ideias que teriam a importância para resolver os problemas da Amazônia, não é mesmo? E há outras, né? Sabe, genética vai indo bem, né? Tem um grupo na USP, sei lá, sabe que não era o caso de ampliar esse grupo, né? Manipulação genética, né? Sem dúvida. E essa parte que o senhor ainda está atuando lá no Instituto de Energia, né? Que é essa parte de fontes renováveis, né? Que é uma coisa que eu acho que o país também ainda está muito gatinhando ainda, a gente, por exemplo, energia solar, uma série de outras aí que a gente tem pouca, vamos dizer assim, vamos dizer, um trabalho mais intenso que a gente poderia ser aí, eu acho que com a questão da questão do sol que a gente tem no Brasil, poderia ser, na verdade, aí uma referência, e a gente está, como você falou, né, muito ainda engatinhando em muitas coisas. Tem grupos, mas que precisariam ser melhor apoiados, porque isso poderia mudar, né? Por exemplo, o projeto aí do etanol, que você comandou isso, né? Você vê que ele foi uma coisa que tem repercussão até hoje em qualquer lugar do mundo, né? Quer dizer, uma marca, quer dizer, Embraer, o projeto do álcool, né? A própria Embrapa também, que é outro realmente setor com reconhecimento internacional e que a gente tem exportado, inclusive soluções para o mundo inteiro, né? Mas você vê que são poucos também, né? São poucos, e a gente teria muita outra coisa, né, professor? Você podia criar um grupo dentro do IVPS para tentar identificar algumas dessas áreas. Eu acho que é uma ideia razoável. Beleza. Tá bom, Hélio. Eu que agradeço, então, mais uma vez, desculpe aí, a gente passou um pouquinho aí da 1 hora, mas, novamente, professor Goldenberg, queria agradecer mais uma vez a sua gentileza. Eu tenho certeza que esse vídeo está sendo gravado, a gente vai depois disponibilizar ele na sua íntegra para todos poderem ver, porque realmente todas as suas sugestões foram preciosas e eu acho que é importante a gente, nesse momento, ter o maior possível de sugestões para a gente sair um pouco dessa situação. Queria te agradecer mais uma vez e dar a palavra para você encerrar essa entrevista, por favor. Obrigado, Hélio. Foi um prazer falar com você e com os colegas. Ok, muito obrigado, pessoal. Então, eu queria agradecer a todos, desejar uma boa noite e vamos, então, para a próxima web seminar, que seria na terça-feira que vem. Obrigado e até para todos. Obrigado, professor Goldenberg. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.